Bruno, a situação do Atlético ela é muito difícil, mas ainda não irreversível. Esse jogo contra o Botafogo, ele tem que tamanha importância para vocês e qual que é a consciência do grupo hoje em relação ao que vocês estão atravessando? Boa tarde. Claro que é importante, né? A gente quer sair dessa situação incômoda aí, né? Da lanterna do campeonato. Então a gente tem que sempre procurar o próximo jogo. E o próximo jogo é contra o Botafogo. Então a gente jogando dentro de casa, a gente que tem oscilado bastante na competição, mas mostramos também que a gente tem capacidade de superar os adversários. Então temos que pegar essa partida aí e conseguir a vitória de qualquer maneira. Ali na lateral esquerda, você basicamente foi titular em todos os jogos, com exceção desse que você estava suspenso lá em Recife. O que está acontecendo com vocês? É a falta de confiança de um time que perdeu muito? Porque se pegar como base o jogo contra o Palmeiras, o Atlético jogou bem, independente de derrota. Jogou bem contra o São Paulo, contra o Palmeiras, primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra o Santos, perdeu todos esses jogos. Isso aí está entrando naquela falta de confiança, a sorte não está do lado do Atlético. Tem uma resposta para isso? A gente trabalha, né, cara, para conseguir as vitórias. Então, muitas das vezes a vitória não vem vindo. Então, querendo ou não, a gente fica com uma falta de confiança, mas acredito que a gente não pode deixar isso acontecer. Nós mesmos estamos nessa situação e só a gente pode sair. Então, a gente vem criando, só como eu disse, a gente oscilou muito na competição. Um campeonato dificílimo que a gente não pode oscilar, que a gente tem que ter o menos erro possível para poder sair com a vitória. Até em cima disso que você falou da confiança. Quando você percebe o seu comandante confiante que o time vai fazer um bom jogo, e quando você percebe seu comandante meio assim desconfiado, faz diferença para você e para os seus companheiros? Você percebe isso também? Eu acho que na parte da comissão técnica sempre passou confiança para a gente, né? Em nenhum momento eles deixaram de acreditar. Até mesmo quando o Dorival estava aqui, ele fez um ótimo trabalho, passando confiança, passando o que ele queria. Então, a gente tem que acreditar. Não é só a comissão técnica, nós jogadores temos que acreditar sim, porque ainda dá tempo. Então, a gente não pode ficar se lamentando, o que passou já passou, e encarar o próximo jogo como se fosse o último. A gente tem visto jogos assim, a gente pode chamar até de meio malucos nesse campeonato, né? A Ponte Preta acabou de golear 4-0 em casa. Agora foi um time que perdeu para o Atlético por 3-0. Aí você pega, por exemplo, o Avaí, que perdeu para o Atlético 3-1, ganhou do Botafogo e do Grêmio fora de casa. O Curitiba, que ganhou do Atlético 4-1, está perdendo uma atrás da outra, assim. E a gente, se for parar para analisar todos os times, tem times que não estão tendo o mesmo desempenho que o Atlético. O que falta para o Atlético, e todo mundo já falou isso aqui repetidas vezes, é justamente ser efetivo. Matar nas oportunidades que cria. Vendo tudo isso acontecer, dá um pouco mais de confiança, dá para acreditar mais, porque você percebe que está todo mundo ganhando de todo mundo, não tem um que está melhor do que os outros, com exceção do Corinthians que está lá em cima, mas os que estão ali abaixo do G6, está todo mundo parecido? Ou eu estou enganado nessa opinião? Não, você está certo, é um campeonato muito parelho, né? Então você pega que a gente fez ótimos jogos contra times grandes, um empate contra um São Paulo fora de casa, Palmeiras também, dificílimo. A gente perdeu aqui para o Corinthians de 1-0, também foi difícil. Então, você vê que muitas das vezes a gente perdendo os jogos, a gente muitas das vezes fez um primeiro tempo bom, mas a gente oscilou bastante, é coisa que não pode acontecer. Claro que a nossa equipe tem condições sim de sair dessa situação o mais rápido possível. Ô Bruno, o Botafogo está vindo hoje, poupou 2 jogadores, está vindo com 4 desfalques, assim, vai vir um time muito misto. De certa forma isso contribui para vocês? Eu acho que independente de quem for jogar, né, a gente tem que conseguir a vitória, claro. Respeitando o adversário, mas a gente tem que buscar a vitória a todo momento. A gente chegou numa situação que a gente não pode mais escolher contra quem a gente vai jogar. Vamos dizer assim que teve jogos consideravelmente fáceis que a gente perdeu e difíceis que a gente empatou, e a gente chegou num momento que a gente não pode escolher mais adversário. Então nosso adversário amanhã é o Botafogo, a gente tem que respeitar eles, ponto, mas a gente tem que buscar a vitória.
Para fechar, o Atlético está jogando em casa e pela sequência ruim, às vezes a torcida, o jogador erra um passe, a torcida já pega no pé, já vaia, já não acredita tanto. É um momento que também a torcida na arquibancada, pelo menos os poucos que estarão no estádio contra o Botafogo, você faz aquele pedido, olha, tenha um pouco de paciência, apoie antes da crítica para ajudar vocês a resgatar a confiança e automaticamente voltar a vencer? É importante a confiança do torcedor, né? Mas o torcedor também tem todo o direito de querer criticar, porque a gente não está no momento bom. É difícil também você cobrar alguma coisa da torcida se a gente não está correspondendo dentro de campo. O torcedor quer resultado. E a gente tem que fazer por merecer os elogios. Até analisando o perfil do Botafogo, é um time que fica mais atrás e espera para sair na boa, principalmente nos contra-ataques. Tem um perfil um pouco parecido com o do Corinthians, que também joga assim. Não é aquele time que propõe o jogo o tempo todo. É uma responsabilidade a mais para o Atlético ter que propor o jogo, ou jogando em casa, independente de como for o adversário, tem mesmo essa responsabilidade. A situação que a gente se encontra, a gente tem que buscar a vitória, mas com cautela também, porque a gente sabe da qualidade do adversário. A gente também não pode ser que nem um maluco de querer ganhar de qualquer jeito, ganhar a qualquer momento, porque futebol não é assim. A gente teve exemplos aí dentro de casa, que a gente tinha um jogo na mão e fomos surpreendidos, como o último jogo contra o Atlético Mineiro, em casa. Então a gente tem que ter cautela, como eu disse, respeitando o adversário, mas se impondo e buscando a vitória. Essa já é a 16ª rodada, né? Daqui a pouco a gente está virando esse primeiro turno. Queria saber a sua opinião, assim, bem convicto. A gente sabe o quanto é difícil, mas você, e pelo que você vê do grupo, ainda acredita que o Atlético pode ficar na Série A? Claro, se a gente não acreditar, quem que vai acreditar? Então, a gente depende disso, nossas famílias dependem disso. A gente tem que dar uma resposta para o torcedor, a gente tem que dar uma resposta para o clube, que dá condições de trabalho para a gente. E pode ter certeza, se eu não acreditasse, eu nem ia pedir para jogar. Então, se eu estou lá dentro de campo, você pode ter certeza que eu vou correr, que eu vou lutar, que eu vou dar sangue pelos meus companheiros, para fazer de tudo para sair dessa situação.